1904, Dom Nilton tem como marca mais forte a paixão pela igreja. Foi ordenado padre aos 24 anos de idade em Roma, onde viveu por 12 anos. Foi bispo de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e em 1954 tornou-se arcebispo de Diamantina, cidade natal de Juscelino Kubitschek. A nomeação ao arcebispado de Brasília pelo Papa João XXIII surpreendeu Dom Nilton. Ele me disse que tentou recusar várias vezes a designação dele para Brasília. Você imagina sair de Diamantina para Brasília, que estava começando, não havia nada em Brasília. E não sabíamos nem sequer se esse projeto do Juscelino realmente iria, digamos assim, se realizar plenamente. E claro, ele veio, enfrentou as dificuldades, começou a organizar as paróquias, deu uma estrutura, uma organização à arquidiocese, amou muito Brasília, foi realmente o iniciador de tantas obras. Seu lema, venha o teu reino, manifestou a certeza de que Deus não faltaria em Brasília. Com esse objetivo, foi realizado aqui o Congresso Eucarístico de 1970. No mesmo ano, Dom Nilton inaugurou uma obra de arte, a Catedral Metropolitana, projetada pelo primo dele. Criaram-se praticamente juntos, porque o Dom Nilton foi falecer com 97 anos, de modo que ele foi companheiro do Oscar Niemeyer, provavelmente na infância e na juventude, com uma diferença de idade aí, talvez de uns 10 anos. Família Macedo Soares, é uma família, de certo modo, que tem uma história no Brasil, né, na participação na vida pública do Brasil. E Dom Nilton dizia que a família toda era uma família muito religiosa, muito católica, inclusive com celebração de missas muitas vezes em casa. De modo que o próprio Oscar Niemeyer foi criado num ambiente totalmente religioso. E certamente, no fundo, lá no coração, na alma de Oscar Niemeyer, há certamente um sentimento religioso muito profundo. Senão ele não seria capaz nem de conceber um projeto como esse da catedral, por exemplo, que inspira todo um sentimento, né, de transcendência, essas colunas que se elevam para o céu, depois aquela entrada na catedral, aquele túnel escuro, né, negro, para chegar à luz, né, brilhante, uma sensibilidade muito grande para o transcendente, para o ser superior. Dom Nilton construiu o primeiro seminário em Brasília e investiu na formação dos movimentos leigos. Também deixou para os brasilienses a Casa do Candango. A Casa do Candango tinha uma importância muito grande naquela época. Candango por quê? Porque era justamente para dar assistência aos operários que chegavam a Brasília, entende? Os candangos, sobretudo do Nordeste. Então ali tinha uma creche, entende? Uma assistência aos filhos dos candangos, dos mais pobres. Realizou um trabalho social extraordinário, isso é obra do Dom Nilton, com as senhoras daquela época que resolveram fundar esta casa. Eu, inclusive, estava na bênção da pedra fundamental desta casa. Dom Nilton contou com o apoio constante de Dom Geraldo Ávila, vigário-geral da arquidiocese, que foi levado a bispo auxiliar a partir de 1977. Dom Ávila chegou a Brasília depois de mim. Ele chegou aqui em 1962, eu cheguei em 1961, embora já em 60 pertencesse à arquidiocese de Brasília. Ele veio da arquidiocese de Diamantina. Dom Nilton conheceu em Diamantina, quando era arcebispo de Diamantina. Dom Ávila era o encarregado das obras das vocações sacerdotais na arquidiocese de Diamantina. Os 3 padres que Dom Nilton trouxe de Diamantina para colaborar com ele no começo em Brasília, a partir de 1960, pediram para regressar a Diamantina, voltar a Diamantina. De modo que Dom Nilton ficou sozinho, sem o clero, sem nenhum padre diocesano ao seu lado, entende? Então ele pediu ao Dom Sigô, que era o arcebispo de Diamantina, Dom Geraldo Sigô, que autorizasse Dom Ávila a vir para Brasília, entende? Para colaborar com ele. E Dom Ávila, então, foi nomeado vigário-geral, que é, digamos, a autoridade maior, né, depois do arcebispo, numa diocese. Dotado de um zelo apostólico muito grande. Ele assumiu imediatamente a paróquia da Vila Planalto como pároco. Era muito próximo do povo, gostava de estar nas paróquias e junto ao povo. Tinha uma sensibilidade social também muito grande, cuidava dos pobres.